Imagine isto. Você canta, você serve, você prega com fervor, mas por mais que tente, o céu continua como chumbo, impenetrável. Os milagres não acontecem, o poder não se manifesta, a presença de Deus parece distante, um eco de histórias antigas. Por quê? Porque a chave mestra do avivamento foi esquecida. Charles Finney, o gigante que abalou a América, sabia o segredo. O avivamento não é um show gospel, não é um evento planejado, é uma resposta visceral do céu. E Deus, o soberano do universo, não responde ao orgulho, à performance ou à autossuficiência humana. Ele responde de forma avassaladora ao quebrantamento mais profundo e genuíno. Este vídeo não é para acalmar seu coração, mas para agitá-lo, para confrontar a indiferença e a superficialidade religiosa que aprisionam a glória de Deus. Se essa verdade te causa um arrepio na espinha e uma fome ardente na alma, comente agora: Senhor, eu quero um coração quebrantado. E assista até o fim, porque você está prestes a descobrir o arrependimento que literalmente rasga os céus. Finney não subia ao púlpito para massagear egos ou pregar mensagens fofas. Ele confrontava a alma nua e crua. Seu alvo não era a emoção passageira, mas o coração em sua essência. Um arrependimento que não fosse apenas superficial, mas que levasse a uma transformação radical e inegociável de vida. Para ele, sem o abandono completo e doloroso do pecado, não havia arrependimento verdadeiro. Era uma farsa religiosa. O arrependimento que verdadeiramente abre os céus é aquele que fecha, de forma definitiva, as portas para o pecado. Não é o remorso momentâneo de quem foi pego, mas uma mudança profunda e dolorosa de mente, coração e, principalmente, de caminho. Finney bradava: se não houver uma vida visivelmente mudada, então houve apenas uma emoção religiosa, uma teatralidade vazia. Arrepender-se é destronar o próprio ego, esmagar o orgulho e colocar Deus, e somente Deus, no centro de tudo. É ver o pecado como Deus o vê, como uma abominação. E quando isso acontece, as comportas dos céus se rompem. Quando há arrependimento verdadeiro, o Senhor não apenas perdoa o passado, Ele invade o presente e o futuro. Ele vem com fogo consumidor, Ele vem com glória avassaladora. O arrependimento não é só um pré-requisito, é a própria chave mestra que destranca a porta para a visitação divina mais poderosa. Nas campanhas de Finney, ele não precisava de palcos elaborados, de mega-estruturas ou de shows de luzes. Bastava um povo genuinamente arrependido. As pessoas choravam incontrolavelmente nas fábricas, caíam de joelhos nas praças públicas, porque a presença de Deus era tão real, tão palpável, que não podia ser contida. Onde há arrependimento, o céu literalmente desce à terra. O inferno pode se divertir com crentes apenas ativos na rotina religiosa, mas ele treme, ele se desintegra diante de crentes arrependidos. Porque quando o coração humano se rasga diante do Criador, Deus se manifesta com um poder que paralisa as trevas. Muitos, tragicamente, confundem a mera emoção ou o remorso com o verdadeiro arrependimento. Choram por um momento, sentem uma culpa passageira, prometem mudar no calor do instante, mas cruelmente continuam acorrentados aos mesmos pecados, voltando à mesma vida de antes. Finney alertava que o maior engano e a maior maldição da igreja moderna é a sua aceitação de um arrependimento raso, superficial, como se fosse genuíno e suficiente. E o resultado é catastrófico. Igrejas lotadas de gente emocionalmente estimulada, mas espiritualmente morta, sem poder, sem vida. O céu permanece hermeticamente fechado para quem trata o pecado com leviandade, como algo insignificante. O arrependimento não é um sentimento, é uma declaração de guerra total e implacável contra o velho homem, contra a carne.
E só aqueles que travam essa guerra com sinceridade e determinação recebem os reforços celestiais do alto. Como saber com certeza inabalável se o arrependimento que experimentamos foi real e não uma farsa? Finney, com sua sabedoria profética, nos dava sinais claros e inconfundíveis. Uma sede insaciável por santidade, um abandono imediato e completo do pecado que antes nos dominava, a busca por reconciliação com aqueles que ferimos e uma paixão ardente e inabalável pela presença de Deus. Quem se arrepende de verdade não vive mais na sombra do passado. Muda suas companhias, seus hábitos mais enraizados, suas palavras se tornam puras, porque o coração foi tocado no nível mais profundo, reconstruído pela graça divina. O pecado, antes um prazer, se torna insuportável, um fardo que a alma rejeita. O verdadeiro prazer agora está em obedecer a Deus, não em se esconder dele. O arrependimento real é invariavelmente seguido por frutos reais e visíveis. E onde há frutos de transformação, há, inevitavelmente, o fogo consumidor do Espírito Santo. Que fique claro, de uma vez por todas, não importa quantas conferências grandiosas você frequente, quantos livros teológicos você devore, ou quantos cultos emocionantes você participe ativamente. Se não houver arrependimento genuíno e radical, tudo isso será ruído vazio, fumaça sem fogo, religiosidade sem vida. O avivamento, esse mover sobrenatural de Deus, não começa com um evento promocional. Ele começa no secreto, com um joelho dobrado em humildade, com um coração rasgado em pedaços diante do Criador, com uma alma que clama desesperada: Senhor, tem misericórdia de mim, um pecador desprezível. Finney, com a autoridade de quem viu a glória de Deus se manifestar, afirmava: se não houver arrependimento no altar de cada coração, haverá uma frieza mortal no templo e o Espírito Santo se retirará silenciosamente. A resposta é simples e profunda, porque o arrependido, em sua mais pura essência, reconhece sua absoluta dependência de Deus. Ele não tenta se justificar, não se esconde atrás de desculpas, não racionaliza seus pecados. Ele apenas clama, com a alma nua, pela misericórdia divina. Deus ama o coração contrito, o espírito quebrantado. Ele promete habitar com aqueles que tremem diante da sua palavra, que a recebem não como um mero texto, mas como a voz viva do Todo-Poderoso. O arrependimento não é fraqueza, é o solo fértil e sagrado onde a glória de Deus floresce em sua plenitude. O céu se abre não para os que se consideram perfeitos, mas para os quebrados, para aqueles que não têm onde se apoiar, a não ser nos braços fortes e misericordiosos de Jesus Cristo na cruz. Uma igreja que, por medo de ofender, não prega o arrependimento em sua totalidade e urgência, é uma igreja que, por omissão, está preparando almas para o inferno. Finney alertava que a ausência e a diluição da mensagem do arrependimento eram e continuam sendo um dos maiores pecados e traições da liderança espiritual, porque sem arrependimento genuíno não há conversão verdadeira, e sem conversão que transforma vidas, não há salvação eterna. A igreja precisa, com urgência dramática, voltar ao altar do quebrantamento. Precisamos reaprender a chorar por nossos pecados e pelos pecados do mundo, a nos humilhar de forma radical diante do Deus vivo, porque se não houver choro de arrependimento aqui na terra, haverá lamento eterno e sem fim no inferno. Louvado seja Deus, porque Ele não mudou. Os céus ainda se abrem de forma espetacular sobre quem se arrepende com sinceridade. A glória de Deus ainda visita e inunda aqueles que rasgam o coração, expondo suas feridas ao grande médico. O fogo do Espírito Santo ainda cai, consumindo o que é da carne sobre os altares de um arrependimento genuíno. Não espere por um culto especial com efeitos de fumaça, uma canção perfeita para te tocar ou uma atmosfera emocional fabricada. Arrependa-se agora.
Clame agora de onde você está e prepare-se para testemunhar o céu se mover de uma forma que você nunca imaginou. Finney viu, toda uma geração viu o poder transformador do arrependimento. A sua geração e a próxima também podem ver. Mas tudo, absolutamente tudo, começa com um arrependimento sincero, radical e sem volta. Hoje não é apenas mais um dia. É o dia, o momento decisivo para você voltar, para rasgar o coração diante de Deus e não apenas as vestes de uma falsa piedade. Para abandonar todas as justificativas, todas as desculpas e correr desesperadamente para a cruz de Cristo. Deus não está procurando performances impecáveis ou religiões perfeitas. Ele está procurando corações arrependidos, quebrantados e sedentos por Ele. Ele não quer a sua perfeição humana. Ele quer sua entrega total e sem reservas. O céu não está fechado. Ele não está inerte. Ele está esperando um coração quebrantado que se entrega completamente. E esse coração, meu amigo, pode ser o seu, agora mesmo. Não perca essa chance.